Bom dia, professora. Nossos integrantes do grupo são Leonardo, Lincoln, Matheus, Sandro e Victor Hugo. O tema do nosso trabalho é o impacto do Covid-19 na indústria dos eletrônicos. Essa é uma pauta importante por conta da retraída econômica no momento de paralisia parcial atualmente. O setor industrial corresponde a uma parte do PIB nacional que acumulou queda de 1,1% em 2019, com previsão de crescimento em 2020. Sendo assim, um dos temas recorrentes em época de pandemia e qualquer outro tipo de crise econômica global. Tem-se como objetivo analisar os dados que possam ser concluídos de acordo com o balanço, a produção no setor e qual o impacto causado nesse ramo por conta do Covid-19. A nossa metodologia para a coleta de dados do nosso trabalho foi a realização de uma pesquisa na internet para encontrar um banco de dados confiável para análise. Após uma vasta pesquisa em cima do tema, encontramos o balanço mensal da produção física do setor eletrônico fornecida pela Associação Brasileira da Indústria Nacional Elétrica e Eletrônica, a ABINE. Este balanço mensal da produção física do setor eletrônico, fornecida pela ABINE, ela vem de dados obtidos pelo IBGE. O IBGE ele fez diversas pesquisas e ele organizou seus dados por meio de índices de valor de transformação industrial ou como lista de produtos selecionados. Esses índices funcionam para selecionar os produtos que estão alterando o mercado de forma real e significativa. 80% do valor de transação industrial ou 70% de outros índices de produção local, por exemplo. Eles fazem esse tipo de coisa para poder montar uma lista dos produtos selecionados e então montar um banco de dados. A técnica de coleta do IBGE foram duas: a CASE, questionário eletrônico autopreenchido, e a PAP, entrevista pessoal com o questionário em papel. Por meio de toda essa pesquisa e coleta de dados e selecionamento de dados, eles conseguem ter uma base de dados muito confiável. Para análise de dados, foi usada a biblioteca OpenPyXL. Para a leitura da database em Excel e a biblioteca Matplotlib para transformar as informações obtidas em gráficos. A escala do gráfico tem como base a média mensal do ano de 2012, sendo o valor dessa média considerado 100. A database retrata o setor eletroeletrônico em sua totalidade, bem como as subdivisões de elétrica e eletrônica e seus respectivos ramos. Para o trabalho, foi analisadas as informações dos subsetores. Para os primeiros gráficos foram utilizados 12 meses de dados, nos quais observamos uma grande queda entre o mês de novembro e dezembro de 2019, coincidente com o início da pandemia na China. Inicialmente, a pandemia na China foi apontada como causador dessa queda, porém essa teoria não pôde ser comprovada por conta do aumento na produção nos meses posteriores, os quais foram marcados por uma piora da pandemia na China. Após analisarmos um período de 4 anos, no qual observamos quedas de frequência constante, ao mapearmos os pontos, descobrimos que eles batiam com o período entre novembro e dezembro de cada ano analisado. Com isto, podemos concluir que a queda da indústria no período entre novembro e dezembro de 2019 não foi causada pelo impacto do Covid na produção de componentes vindos da China, mas sim por uma queda cíclica anual da indústria. Após verificarmos que a fatídica quebra abrupta de produção na indústria eletroeletrônica brasileira está relacionada a um evento cíclico e não foi indiciada de maneira direta ao Covid-19, constatamos que os dados levantados pelo database não levam em conta a possibilidade de revendedoras de produtos eletrônicos possuírem e comercializarem mercadorias produzidas em tempos anteriores ao da pandemia. Também é necessário ressaltar que, de acordo com reportagens publicadas pelos jornais Correio do Povo e UOL Notícias, a indústria elétrica foi extremamente afetada de maneira indireta pela pandemia, pois a partir de 18 de março, data em que se iniciou o isolamento social, diversas distribuidoras de energia sofreram com inadimplência de quitações de dívidas por parte dos consumidores. Fato esse que, segundo o Ministério de Minas e Energia, gerou um prejuízo de mais de 4,6 bilhões de reais, dívida que será quitada pelos próprios consumidores e empresas, por meio de maiores taxas nas tarifas elétricas. Também é notável um atraso nos investimentos, redução de demanda, perdas e diminuição das atividades de manutenção do setor elétrico.